Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E vamos lá, de compartilhamento, mostrar pra vocês um pouquinho da minha história e por que eu gosto de contar da minha história pra vocês. Primeiro porque eu quero que a minha família veja esses vídeos. É meu maior sonho, posso dizer assim, que eles assistam aos meus vídeos e se conectem comigo de alguma forma e me ouçam de alguma forma. Eu quero muito que eles assistam. E segundo, que a maioria de nós temos histórias muito parecidas. A maioria de nós sofre com perdas, com experiências ruins. Tem muita gente que tem depressão, tem ansiedade. E quando eu conto a minha história pra vocês, eu acho que eu levo um pouquinho de esperança pra vocês. E isso me faz me sentir um ser humano melhor. Então a minha experiência dessa vez, eu vou contar a parte da minha experiência com os meus pais, tá? Com meu pai, vou começar por ele. Infelizmente eu não tenho muito o que falar dele, porque ele é uma pessoa muito fechada e ele é uma pessoa difícil de lidar. Pra quem não sabe, hoje eu não tenho contato com nenhum dos dois. O meu pai já desde criança, né? Desde que os meus pais se separaram, eu já não tenho mais contato com ele. A minha mãe já é mais recente, desde o ano passado que eu cortei vínculo com ela. Já falei em outros vídeos, depois se vocês quiserem voltar, façam um tour aí no meu canal, já expliquei. Eu acho que eu não devo explicar detalhes, porque envolve pessoas, eu não tô aqui pra agredir ninguém, pra julgar ninguém, mas eu senti a necessidade por um simples fato. O amor também é deixar as pessoas ir. Amar também tem tudo a ver com você deixar a pessoa evoluir sozinha. Sabe assim, vou dar um exemplo pra vocês poderem entender. Quando você quer ensinar alguém a fazer uma lasanha, digamos, eu vou dar o meu caso com a minha mãe, pra vocês poderem entender. Eu vou querer ensinar minha mãe a fazer lasanha. E a minha mãe diz assim, ela até quer aprender, mas quando eu começo a ensinar, ela fala assim, mas isso aí eu já sei fazer. Não se faz assim, é assim. Eu falei, mãe, eu tô te ensinando, deixa eu te ensinar a fazer. Não quero saber. Eu falei, então tá, vou te deixar sozinha, faz do teu jeito e aprende do teu jeito. É a mesma coisa. Nunca foi a minha intenção deixar ninguém sozinho, nunca foi a minha intenção abandonar e eu nunca abandonei ninguém. A minha casa sempre estará de portas abertas para minha família. E a única forma que eu tenho de eles me ouvirem é através dos meus vídeos do YouTube, é a única forma. Então, não tô aqui para expor meus pais, meus irmãos, não é isso, a minha intenção não é essa, nunca será. Mas eu tenho esperança, eu tenho muita esperança de que vocês ouvem o que eu tenho pra falar pra vocês, que é muito importante pra mim. Talvez não seja pra vocês, mas é importante pra mim. E eu não tô aqui pra ser melhor do que ninguém. Cara, tira essa vibe, tira isso. Não quero ser melhor. E aí, é isso que as pessoas não entendem. Tem muita gente que às vezes vem me cobrar, mas tu fala de Deus e se afastou da família. Cara, eu nunca deixei de amar eles. Eu amo eles demais. Só que o meu processo evolutivo tá muito diferente do deles. E eu tenho que respeitar se eles não estão nesse mesmo processo que o meu. Eu tenho que respeitar se eles não querem ouvir o que eu tenho pra falar. Eu também nem sei se esse vídeo vai chegar até eles. Mas enfim. Vocês conseguem entender que o amor, ele é muito mais amplo do que vocês imaginam. Ele é muito mais complexo. O amor é dizer não. O amor tem a ver com você deixar a pessoa sozinha pra ela aprender sozinha. Quando a gente tem um filho, o que acontece com o nosso filho? A gente deixa ele andar sozinho, a gente sabe que ele vai cair. Mas se a gente ficar o tempo inteiro segurando na mão, ele nunca vai aprender a andar sozinho. Vai chegar uma hora que ele vai ter que andar sozinho. Ele vai ter que andar com as próprias pernas, não tem outra saída. Então é a mesma coisa no processo evolutivo, no processo de conexão, de comunicação, a relação que a gente tem com as pessoas que a gente ama, é a mesma coisa. E eu, Cris, vejo dessa forma. Eles podem não entender a minha posição não importa, eu enxergo dessa forma. E eu tenho esperanças de que um dia eles me ouçam. Essa é a minha esperança. Então vamos voltar aqui para os meus pais. Na verdade, os meus pais vieram por último na experiência. Eu primeiro tive a experiência com os meus irmãos, começando pelo mais velho. Mas aí eu vou gravar outros vídeos pra vocês entenderem. O meu pai mostrou pouquíssima coisa sobre ele, pouquíssima. Primeiro porque ele é uma pessoa fechada, ele é uma pessoa que não tá aberto à negociação, ele é uma pessoa que é totalmente fechado aqui, protegido a 7 chaves,
porque ele já foi uma pessoa muito ferida na vida dele. Me mostrou que meu pai, ele nunca conheceu o pai dele, né? Ele falou pra mim que o pai dele morreu quando ele tinha 5 anos. Morreu de câncer com 35 anos. Já minha mãe falou que ele morreu antes já, quando ele tinha uns 2 anos. Enfim, 2 ou 5, o meu pai não tem nenhuma lembrança física do pai dele. Ele não consegue se lembrar de nada. E eu percebo, já percebia antes, e a ayahuasca me confirmou isso, que ele não aceita isso. Ele sempre teve muito a imagem da mãe dele, que foi uma imagem feminina, só que educou do jeito dela, da forma que ela aprendeu, com os ancestrais e tudo mais. E isso afeta muito quando a gente não tem uma educação que a gente deveria ter, enfim, não teve a presença do pai. Outra coisa também, que eu acho que deixou ele muito... Na verdade é que minha avó excluiu meu avô, né? Essa é a verdade. Então sempre quando tem uma exclusão na família, há uma compensação. E a minha avó, a gente não sabe porque, eu nunca soube de nenhuma informação do meu avô. Ela não colocou o sobrenome dele nos filhos. Então, hoje, o meu sobrenome é Cristiane Correa Vimes. Correa veio da minha avó, não é do meu avô. E Vimes é do meu marido. Então, ela colocou em todos os filhos, ela que registrou e colocou apenas Correa. O nome dele tá no registro de nascimento, mas o sobrenome é dela. Então, já é uma forma de excluir a pessoa da família, né? Então, o meu pai mostrou, assim, claramente que ele nunca aceitou isso. A forma como ele, né, ele não aceitou a morte do pai dele, ele queria ter convivido com o pai dele, então ele não teve uma imagem de uma pessoa masculina, porque depois dele minha avó não teve outro homem. Então, faltou essa imagem do masculino no meu pai, né? Meu pai, ele é alcoólatra, enfim, e mostrou muita resistência da parte do meu pai com as pessoas. Meu pai é uma pessoa difícil de lidar. Hoje os irmãos dele, só tem mais 2 irmãos vivos, né? A minha avó também já é falecida. Eles não têm comunicação com meu pai. Ninguém, na verdade ninguém. Os sobrinhos, ninguém tem comunicação com ele. E mostrou ele se sentindo sozinho. Ele se sentindo triste, né? Eu sempre disse que eu não ia cuidar dele quando ele tivesse velhinho, quando ele precisasse. Meu pai já vai fazer 65 anos esse ano. Eu sempre dizia isso. Eu não tinha mágoa dele, mais nada, mas eu dizia que não ia ser de coração se eu fizesse isso, porque eu nunca tive convivência com ele, ele nunca pagou pensão, então eu também teria o meu direito, e tenho, qualquer pessoa tem esse direito de tomar essa decisão. Só que me mostrou ele se sentindo sozinho. Ele pensando que ele estava abandonado, que ele não tinha ninguém. E aí eu disse que a hora que ele precisar de mim eu vou cuidar dele. E aí foi o que eu vi dele, assim, sabe? Vejo ele sofrer, só que infelizmente eu não vi, tipo, arrependimento. E isso me deixou um pouco assustada. Não vi arrependimento da parte dele. Eu vi muita resistência. Só que isso não impede ele de estar sofrendo. Ele tá sofrendo. E muito. E aí, eu vi minha mãe, né? Minha mãe é um pouco mais pesado, porque a minha mãe, ela não se sente pertencente... Ela não se sente mãe. Ela não se sente aceita pelos filhos. Somos em 4 irmãos, e ela não se sente aceita por nenhum. Mostrou ela olhando para todas as direções. Ela olhava pelo mais velho, depois pro outro, depois pra mim, que sou a terceira, depois pra minha irmã. Para todos os filhos onde ela olhava, ela via todos os filhos dando as costas para ela. Só que mostrou que, infelizmente, né, a minha mãe, ela não consegue perceber que as atitudes dela com a gente, mesmo que, não estou aqui julgando ela, mesmo que de forma inconsciente, acabou afastando a gente. A minha mãe, ela só repetiu os padrões que ela recebeu. Ela foi educada dessa forma e ela repetiu a educação dessa forma. Essa é a verdade. Ela não teve uma boa relação com a mãe dela, ela não teve uma boa relação com o pai, principalmente com o pai, né? Ela não gostava do pai dela. E a mãe dela, ela sempre sentiu muita ausência, ela sempre reclamou da falta de carinho da mãe dela, e ela repetiu esses padrões na gente.
De novo falando, não tô aqui pra julgar. Eu estou aqui pra dizer que as atitudes dela explica isso. Não justifica, mas explica. A pessoa não tem como dar algo que ela não recebeu. Isso eu consegui compreender da minha mãe, por isso que eu perdoei minha mãe. Eu tinha uma dificuldade enorme de perdoar minha mãe. E aí, mostrou ela olhando pra cada filho e sendo negada pelos filhos. Ela dizia, meu Deus, como que eles estão fazendo isso comigo? E ela mostrou ela sempre procurando culpados e não trazendo a responsabilidade pra ela. Entende? Porque pra todos os 4 tratar assim, é porque algo que ela fez tá errado, né? Mostrou ela sofrendo pra caramba. Minha mãe sofre demais, demais. Isso doeu muito em mim. A minha mãe, ela tem depressão, tem ansiedade, tem pressão alta, triglicerídeo alto, diabetes, ela tem tireoide, ela tá acima do peso. Enfim, minha mãe tem um monte de problemas. Esses problemas são o que eu sabia antes de não ter, antes de terminar a comunicação com ela, né? Hoje eu não sei se ela tem mais. Mostrou minha mãe chorando sem parar. Ela chora todos os dias. Ela tem que tomar remédio pra dormir. E mostrou ela deitada na cama, sofrendo, não se sentindo amada pelos filhos, se sentindo rejeitada, se sentindo sozinha. E a memória dela volta pra infância, onde ela se sentia assim também. Então, minha mãe, desde criança, ela tem um complexo de inferioridade também, que é muito triste. Já conversei com ela várias e várias vezes. Ela se sente feia, ela se sente menor do que as outras pessoas. Então, tem muita coisa. Tá difícil. Eu mandei uma mensagem pra ela por telepatia, porque eu estou bloqueada no WhatsApp dela. Eu tentei fazer ela me ouvir, eu não sei se ela me ouviu. E dizer pra ela o quanto eu amo ela. E o quanto eu tô de braços abertos pra ela vir me dar um abraço. Porque eu acolho a dor dela. Eu tô aqui pra acolher a dor dela. Eu sei o que ela tá passando, mas ela precisa se abrir também. Não adianta eu ter muito amor pra dar e ela não reconhecer também os erros dela. Não adianta eu dizer que eu vejo o sofrimento dela, eu sei o quanto ela sofre. Eu senti essa dor assim que eu queria arrancar dela. Mas eu sozinha não consigo. Ela precisa se abrir, ela precisa pedir perdão. Não só pra mim, pros meus irmãos. Ela precisa modificar a forma dela de pensar. Não depende só de mim. Mãe, se tu estiver vendo esse vídeo, volta enquanto é tempo, mãe. Deixa um pouco teu orgulho de lado. Conversa com os teus filhos. Fala o que tu tá sentindo. Não vem com pedra na mão. Fala pra gente o que tu sente de verdade. Não tem medo. Não precisa ter medo de pedir perdão, de pedir desculpas. A gente também erra. A gente recebe pedra, a gente devolve pedra. Tu tens uma história muito antes da gente e que não foi nada fácil a tua história. Eu sei toda a tua história, eu sei o quanto tu sofre. Tem pessoas que tu ainda não liberou perdão. Só que tu tem que se dar uma chance de se abrir, mãe. Senão nada acontece. E foi isso que eu vi da minha mãe. E do meu pai. Da mesma forma que eu falei pro meu pai que se ele precisasse de mim eu cuidaria dele, eu falei pra minha mãe. Nunca teve a ver com ódio. Sempre teve a ver com respeito. Teve a ver com preservação. Teve a ver com saúde mental. Eu nunca deixei de amar vocês. Nunca, nunca, nunca.
Foi muito linda essa vivência, muito, muito linda. Muito gratificante. Lembrei de um detalhe agora. A minha mãe, ela sente falta da minha conexão com ela. A minha mãe, sempre quando alguma coisa dava errado, ela vinha desabafar comigo. Ela sempre voltava pra mim. Apesar da nossa relação ser bem difícil, foi bem conturbada, ela sempre acabava voltando pra mim. E ela sente falta. Eu vi que ela sente falta da minha conexão, da minha energia. Eu sempre fui uma pessoa muito desligada a coisas materiais. E a minha mãe, ela é toda emperequetada, ela adora ver muita coisa. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Se ela visse isso aqui, ó, ela ia pedir pra mim dar pra ela. Mãe, eu tenho 2 desse aqui. Eu te dou. Ela adora pérola. Ela adora se enfeitar, ela adora tiara, ela adora maquiagem, joia. E sempre quando eu vejo alguma coisa dessas numa vitrine, isso aqui é um presente que eu ganhei de uma seguidora. Eu ganhei várias joias, enfim, de uma seguidora. E tiaras, enfim. E eu lembrei muito da minha mãe, lembrei da minha irmã, que elas adoram dar assim perequetada, né? E eu sou uma pessoa que, assim, eu também amo essas coisas, mas, assim, se vem na minha casa, assim, Cris, como eu amei isso aqui, eu não me importo de dar pra pessoa, entendeu? Eu sou uma pessoa, assim, que, tipo, eu fico mais feliz quando a outra pessoa recebe, porque eu vejo que aquilo foi verdadeiro, ela gostou daquilo e ela vai usar aquilo. Então eu não me importo, então eu sempre fui assim. A minha mãe, sempre que ela vem na minha casa, ela tem um monte de coisas minhas. Um monte de coisa. A última vez que eu tive contato com ela, eu dei uma maleta de... Ai, Jesus. Esmaltes, né? Um monte. Eu mandei um monte pra ela. Ela amou, porque ela adora pintar unha e tudo mais. Daí ela falou assim, mas vai me dar maleta? Eu falei, vou, já tô enjoada dessa maleta, pode levar. Não é uma maleta assim, nossa, chique, é uma maleta simples, mas ela gostou, né? Eu tava limpinha, eu dei limpinha pra ela. Enfim, é essa conexão, mãe, que eu acho que tu sente falta, porque tu sabe que eu tô cagando pra bens materiais. Se eu puder fazer uma comida e te dar, tu sabe que eu dou. Se eu puder te levar pra almoçar, jantar em algum lugar, tu sabe que eu te levo. Mas mãe, deixa de ser cabeça dura. Fala com os teus filhos. Muda esse pensamento. Eu tenho certeza. A ayahuasca me mostrou que a partir do momento que tu começar a liberar perdão pra quem merece, pra quem precisa, não é pra quem merece. Tem gente que não merece, mas o perdão, ele beneficia a gente, não o outro. A partir desse momento que esse perdão, ele for liberado, a tua posição mental for modificada, teu pensamento, as tuas atitudes, tu vai largar o remédio pra depressão, tu vai largar o remédio da ansiedade, tu vai largar o remédio pra dormir, tu não vai mais precisar disso. Eu não sei se tu já ouviu isso, mãe, se tu já assistiu algum vídeo meu. Mas, só o amor cura. O remédio não cura. Hoje eu sei disso. Eu saí da depressão porque o amor me curou. Eu compreendi tudo sobre mim, sobre minha família, sobre minha vida. Hoje eu sei quem eu sou, por que eu vim, o que eu tenho que fazer aqui, qual a minha missão aqui na Terra, qual é o meu propósito. Porque eu busquei o amor, mãe. Busca o amor também. Eu te dou 100% de certeza que se tu buscar o amor, de verdade, a tua vida vai modificar. Tu até vai perder contato com algumas pessoas que não tem mais necessidade de ter. Muita coisa na tua vida vai mudar. Muita coisa. A minha experiência foi essa, gente. Continuo com isso aqui na mão. Lembrando dela. A minha experiência foi essa. Eu espero que de alguma forma eu tenha ensinado a vocês a evoluir um pouquinho, que seja. E sentir um pouquinho de amor, como eu tô sentindo agora. Muito obrigada. E até o próximo vídeo.